Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A elevada tensão política complica a implementação imediata de ajuste que coloque a economia nos trilhos e desanuvie o cenário econômico. Eu entrevisto o economista Guilherme Melo, professor da Facamp e também pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica da Unicamp. Obrigada, professor, por estar conosco. Eu quero começar com essa última declaração do ministro Joaquim Levy de que o ajuste fiscal, ele acha que é uma unanimidade, tem que ser de verdade e rápido, para oferecer um resultado rápido. E tem que ter o apoio da população. E eu pergunto, o ajuste fiscal tem de ser assim, heróico, duro, rápido? Olha, o ajuste fiscal, ele não é exatamente um consenso entre os economistas. Não há necessidade do ajuste. Eu acho que quase todos os economistas reconhecem que as contas públicas têm alguma situação de dificuldade nos últimos anos. Mas como fazer e quanto fazer o ajuste, então é uma questão de tamanho e de forma. Essa discussão... Não é ideológica? Ela envolve uma discussão, digamos assim, teórica e uma discussão ideológica da sua crença. Se você acredita que o papel do Estado é simplesmente estabelecer regras para a atuação do mercado, você apoia abertamente uma redução do papel do Estado, um corte de gastos e, dessa forma, o ajuste fiscal estaria em linha com esse objetivo. Agora, se você acredita que o Estado tem um papel de incentivador, de promotor do desenvolvimento econômico e social, aí, nesse caso, o ajuste fiscal, ele aparece apenas como um meio eventual para você alcançar o seu objetivo final, que é o aumento do papel do Estado. E considerando o momento atual de tanta tensão, hostilidade em relação ao presidente Dilma, aquela fragilização progressiva na articulação política no Congresso Nacional, o clamor das ruas, Dilma tem condição de implementar e aprovar um ajuste fiscal, segundo, seja qual for o conceito que ela tenha disso? Eu acredito que ela tem condição de implementar um ajuste fiscal, mas talvez não o ajuste fiscal do Joaquim Levy. Ou do Armínio Fraga, que hoje em entrevista disse que o ajuste fiscal teria que ser maior ainda, de 3% do PIB. Acho que não é só uma questão de condição política, eu acho que é uma questão de condição econômica. Caso você queira implementar o ajuste fiscal nesse tamanho e da forma que está sendo aplicado, você vai jogar a economia em uma recessão e, com a queda do crescimento econômico, caem as receitas do governo. Mas o que pode e deve ser feito, então? Que do jeito que está, nada fazer é impossível. Exato. Tem que haver um realinhamento, no seu entender, para não ser um ajuste que jogue o país na recessão e no desemprego. O que pode e deve ser feito? Primeira coisa que você tem que se atentar nesse cenário complicado que o Brasil está hoje é fazer um ajuste fiscal que priorize o aumento das receitas e não necessariamente o corte das despesas. As despesas têm que ser sempre importante melhorar a eficiência do gasto público. Mas se você priorizar o corte dos investimentos, aí você vai jogar a economia numa trajetória de queda. Como é que você pode aumentar a receita? Uma das formas é o aumento de alguns tributos. Eu não acho que os tributos que foram aumentados são os melhores tributos a serem aumentados. Mas em cima de quem? Exatamente isso. Mais uma vez, classe média vai pagar a conta? Exatamente isso. Os tributos que foram aumentados são tributos indiretos que aumentam a regressividade do sistema tributário e incidem sobre o trabalhador. Eu optaria por outro caminho, em tributos que incidem sobre a renda e principalmente sobre o patrimônio e a renda das pessoas mais ricas, que hoje no Brasil são as que menos pagam imposto. E isso é claro, quando se fala nisso, da taxação sobre grande fortuna, sobre a renda das pessoas mais ricas, num país como o nosso, com tanta diferença, né? O que é a grande fortuna? Quem são os mais ricos? Eu acho que, evidentemente, isso tem que ser alvo do debate no Congresso Nacional e na sociedade. Quais são os limites, quais são o limite da taxação, taxas diferenciadas para valores diferenciados de fortunas.
Mas o essencial é você perceber que, assim como você tem um limite muito baixo para o imposto de renda, certo? Então, a partir de uma determinada renda, todo mundo paga o mesmo tanto. Você não tem a regulamentação do imposto sobre grande fortuna. O imposto sobre transferência, herança é muito baixo e concentrado só nos estados. Essas medidas do Levy pioram o sistema tributário. Vão aumentar a receita? Vão, mas piorando o sistema tributário. Eu acho que você teria... Quer dizer, piorando, tornando mais injusto? Mais injusto e mais regressivo. Você poderia fazer um aumento da receita, tornando o sistema tributário mais justo e mais progressivo. E a outra saída é voltar a crescer. Esse é o ponto fundamental. Se o país não voltar a crescer, não haverá ajuste que dê conta. A gente vai entrar num cenário europeu. E o primeiro passo para voltar a crescer? O primeiro passo para voltar a crescer, e aí eu concordo com o governo, com o ministro, é retomar a confiança dos consumidores e dos empresários. O que eu não concordo é que a retomada da confiança dos consumidores e dos empresários vai se dar em um ambiente de profunda recessão. Existe uma aposta de alguns economistas de que você, rebaixando a inflação e principalmente rebaixando os salários, os empresários vão querer investir. A minha visão é oposta, e aí tem uma questão de como você enxerga a economia. A minha visão é que o empresário, para investir, ele precisa ter uma perspectiva de rentabilidade, uma perspectiva de demanda. Ele só vai investir se ele achar que ele vai vender. E isso na recessão não ocorre. Agora fica sempre assim, a expressão retomada do crescimento, ela é recorrente, né? Essa sim, a gente sabe que tem uma unanimidade, que há um consenso. Isso precisa acontecer porque todos, os investidores, o trabalhador, todo mundo sente na pele que é necessário. Fala-se muito em obras de infraestrutura, né, que isso traz uma promoção de aquecimento da economia. Esse seria um caminho? Há condição para isso? Profissionais para isso? Se você olhar a história recente do Brasil, o que você vai perceber é o seguinte: o governo adotou um caminho a partir da crise de 2008, da superação da crise de 2008. Então, o governo Dilma adotou um caminho. Qual era? Vamos melhorar a competitividade das nossas empresas. Então, vamos dar incentivos fiscais, vamos abaixar o custo de energia elétrica, tirar custos trabalhistas das empresas, para ver se elas investem. Só que diante do cenário internacional e até mesmo de crises políticas internas, o empresário não se animou a investir. Então, esses benefícios que ele recebeu se tornaram aumento de rentabilidade dele e não aumento do investimento. Na verdade, a nossa proposta, e o que muitos economistas têm falado, é o seguinte: talvez seja mais interessante, ao invés de você dar desonerações, você rever essas desonerações, mais usar os recursos que você tem disponíveis para aumentar o investimento público na área social e urbana, que são as áreas mais carentes do país, certo? E a área de infraestrutura logística, tipo aeroporto, portos, aí sim, acelerar e aumentar o programa de concessões. Com toda a pressão, para encerrar, acredita que Dilma possa abrir mão da responsabilidade social e autorizar um ajuste que impacte seriamente os programas sociais e a sociedade como um todo, como o senhor descreveu? Eu acredito que a Dilma é a âncora do projeto de desenvolvimento social, a âncora no sentido de que ela é o reduto que vai proteger o projeto de desenvolvimento social, digamos assim, dessa sanha de ajuste que você encontra não só no próprio ministro Levy que você falou, mas nos economistas de mercado. Então, ela vai ser a responsável por coordenar e limitar os impactos negativos dessas medidas. Eu tenho convicção de que ela tem essa crença, de que ela sabe da responsabilidade dela e até pelo discurso dela e pelo que ela foi eleita. Agora, a questão da força política é uma coisa que você vai verificar no dia a dia, se ela vai ter as condições políticas de fazer isso. Eu creio que sim, porque ela é uma pessoa muito convicta dos ideais dela. Mas a construção a gente vai precisar observar agora os próximos meses para ver se isso vai ocorrer. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Muito obrigado.